Capítulo 1. O Egito Antigo e a busca pela imortalidade. Imagine uma civilização a mais de 4.500 anos, onde a crenca na vida após a morte era tão poderosa que guiava quase todos os aspectos da vida e da cultura. Para os antigos egípcios, a morte não era o fim, mas uma etapa em direção à eternidade. Eles acreditavam que cada pessoa possuía uma alma ou uma essência vital que sobreviveria à morte se o corpo fosse bem preservado e as devidas preparações fossem feitas. Ese desejo de alcanzar a eternidade e transcender a vida mortal é o que motivou os faraós, gobernantes tidos como divinos, a buscar meios de garantir sua existência para sempre. Para asegurar que o sobrevivesse e pudesse usufruir de uma vida eterna, os egípcios criaram túmulos cuidadosamente planejados e desenvolvidos, onde o corpo e o espírito pudessem residir em paz. Essas moradas da eternidade começaram como pequenas estruturas de pedra chamadas mastabas, que serviam de túmulos para os primeiros reis e nobres. Mas, a medida que a crenca na imortalidade se enraizou, os túmulos foram se tornando mais complexos, maiores e grandiosos. Essa transformação culminou no desenvolvimento das pirâmides, que passaram a ser vistas como portais para o além, lugares sagrados onde o poderia residir e garantir que o faraó alcançasse a vida eterna. A ideia era que a construção de um túmulo digno, preparado com as oferendas e riquezas necessárias, asseguraria que o faraó vivesse para sempre entre os deuses e governasse do além. E não se tratava apenas de luxo e poder. A crenca era de que, se o faraó estivesse seguro no outro mundo, ele também protegeria o Egito, trazendo prosperidade ao seu povo. Curiosidades sobre o Ka e o Ba. Para os egípcios, o espírito humano era dividido em três partes principais: o corpo, o Ka e o Ba. O Ka representava a força vital, enquanto o Ba era a personalidade única de cada indivíduo. Após a morte, o Ba precisava encontrar e se reunir com o Ka diariamente no túmulo para manter a existência eterna. Por isso, preservar o corpo era crucial. Esse conceito levou à prática da mumificação, que não era apenas um procedimento ritualístico, mas uma ciência em si, cuidadosamente desenvolvida e executada por sacerdotes especializados. A mumificação, que durava em média 70 dias, começava com a purificação do corpo. Órgãos como o estômago, intestinos e pulmões eram removidos e armazenados em vasos chamados canopos, cada protegido por deus específico. O coração, porém, permanecia no corpo, pois se acreditava que ele seria pesado na vida após a morte pelo deus Osiris, o senhor do além, e julgamento que decidiria o destino eterno da alma. Após o processo de desidratação do corpo com natron, uma espécie de sal natural, o corpo era cuidadosamente envolvido em várias camadas de lino. Amuletos e joias eram colocados entre as camadas para proteção espiritual. Lenda do julgamento de Osiris. Segundo a mitologia egípcia, quando alguém morria, sua alma era levada para o salão das duas verdades, onde passava pelo julgamento de Osiris. Neste julgamento, o coração do falecido era colocado em uma balanca e pesava contra a pena de Maat, a deusa da verdade e da justiça. Se o coração fosse mais leve que a pena, a alma era considerada pura e podia entrar no campo de juncos, uma espécie de paraíso egípcio onde a alma viveria eternamente em paz. No entanto, se o coração fosse pesado e cheio de pecados, ele seria devorado por Ammit, uma criatura metade leão, metade hipopótamo e metade crocodilo, levando a alma a destruição total. Para garantir que seu coração estivesse leve, os faraós se empenham em governar com justiça e seguir os princípios de Maat durante a vida. Eles também mandavam gravar fórmulas de proteção e feiticos mágicos nos túmulos, especialmente em tipo de escritura sagrada conhecida como textos das pirâmides. Essas inscrições, que podem ser vistas nas paredes internas das pirâmides mais antigas, serviam como guias e instruções para o faraó atravessar com sucesso o submundo e alcançar a vida eterna. A busca pela eternidade também se manifestava na forma das pirâmides. A forma triangular era símbolo do sol nascente e do renascimento, já que os egípcios acreditavam que a alma do faraó ascenderia aos céus para se unir ao deus Ra, o deus sol, e renascer a cada mana como o sol. As pirâmides, então, eram mais do que monumentos. Eram uma representação física da ascensão espiritual, o caminho direto para a vida eterna. Curiosidades sobre a riqueza das tumbas. Para garantir uma vida plena no além, os túmulos dos faraós eram decorados com riquezas inimagináveis. Vasos, móveis de ouro, estátuas, joias e até alimentos eram colocados ao lado do corpo mumificado. Acreditava-se que esses itens forneceriam tudo o que o faraó precisaria em sua nova vida. Porém, essa riqueza também atraía a cobiça. Há relatos de que, mesmo na época dos antigos egípcios, alguns túmulos eram violados por ladrões em busca de tesouros.
Isso levou ao desenvolvimento de cámaras e passagens secretas nas pirâmides, esforço para despistar e impedir invasores. Conclusão do capítulo 1. O Egito Antigo e a busca pela imortalidade nos fornecem vislumbre fascinante sobre como essa civilização enigmática encarava a vida e a morte. Acreditavam que, ao garantir uma boa vida não além para seus faraós, também asseguravam prosperidade e proteção ao seu povo. Ese desejo de eternidade e a preocupação em criar legado imortal se refletirán na construção das pirâmides, verdadeiras pontes entre o mundo terreno e o espiritual. Capítulo 2. Imhotep e a primeira pirâmide, a obra visionária de Saqqara. Antes das imponentes pirâmides de Gizé, outra estrutura monumental revolucionou a arquitetura do Egito Antigo. Sob o reinado do faraó Djoser, surgiu a ideia de construir algo completamente novo, uma tumba que não fosse apenas o túmulo, mas o marco de poder e espiritualidade. Para essa empreitada, Djoser confiou sua visão a Imhotep, o arquiteto, médico, sacerdote e conselheiro que ganaria fama como o dos maiores visionários da história do Egito. Imhotep idealizou a pirâmide escalonada de Saqqara, que seria a primeira construção em pedra de grande escala no mundo. Até então, os túmulos dos nobres e faraós eram mastabas, estruturas retangulares feitas de tijolos de barro. Imhotep, no entanto, concebeu uma série de mastabas empiladas, formando uma pirâmide em degraus, como uma escada simbólica para o faraó ascender aos céus e se unir aos deuses. Curiosidade histórica. A pirâmide de Saqqara foi construída em 6 níveis e alcançou cerca de 60 metros de altura, algo absolutamente extraordinário para a época. Imhotep usou blocos de pedra em vez de tijolos, uma inovação que transformou a maneira de construir. Além disso, ele criou uma extensa necrópole ao redor da pirâmide, composta de templos, pátios e passagens, onde rituais e oferendas seriam feitos em honra ao faraó, reforçando a ideia de que o túmulo era o espaço sagrado e ativo. Imhotep era o homem notável. Não apenas arquiteto, mas também considerado o pai da medicina egípcia. Ele foi autor de tratados médicos que tratavam doenças, realizavam curas e detalhavam procedimentos cirúrgicos básicos. Seus conhecimentos eram tão avançados que, muito tempo depois de sua morte, ele foi divinizado, tornando-se o deus da medicina e da sabedoria. Lenda de Imhotep. Segundo a lenda, Imhotep tinha uma inteligência fora do comum e alguns egípcios acreditavam que ele fora agraciado pelos próprios deuses. Sua habilidade em curar e projetar construções era considerada sobrenatural, e ele era visto como o homem capaz de manipular as forças divinas. Essa lenda cresceu tanto que, milênios depois, o nome de Imhotep ainda era reverenciado, e ele era cultuado em templos como o patrono dos médicos e dos escribas. A pirâmide escalonada de Saqqara não era apenas uma tumba, mas o centro de uma vasta rede de rituais e crenças. Ao redor dela, havia um complexo de templos, onde sacerdotes realizavam cerimônias e ofereciam tributos para garantir a proteção e o bem-estar do faraó na vida após a morte. Esse complexo era cercado por um muro imponente, que delimitava a área sagrada e impedia que qualquer entrasse sem a devida preparação espiritual. Curiosidade arqueológica. O complexo de Saqqara é o dos sitios mais ricos em relíquias e inscrições antigas. Nos muros da pirâmide e nas paredes dos templos, foram encontrados hieróglifos e representações detalhadas de rituais que visavam proteger o faraó e garantir sua passagem para o outro mundo. Essas inscrições são algumas das mais antigas e detalhadas da história egípcia e fornecem uma visão detalhada das práticas espirituais e religiosas da época. A pirâmide de Saqqara influenciou a arquitetura de túmulos e monumentos nas dinastias posteriores, sendo o marco fundamental que levou ao desenvolvimento das grandes pirâmides de Gizé. A inovação de Imhotep inspirou futuros faraós a superarem a si mesmos em suas construções, pois cada rei queria garantir que sua própria passagem para a eternidade fosse digna de seu poder terreno. Teoria fascinante sobre Imhotep. Alguns teóricos acreditam que o conhecimento de Imhotep em arquitetura e medicina não poderia ter sido meramente inspirado. Eles especulam que ele teria acessado o conhecimento ancestral ou sobrenatural, o que explicaria sua habilidade em criar algo tão avançado para sua época. Embora essas teorias não tenham base comprovada, elas alimentam o fascínio em torno de sua figura e fazem de Imhotep o personagem quase mítico na história egípcia. Conclusão do capítulo 2. A pirâmide de Saqqara e a genialidade de Imhotep estabelecerão os alicerces para o que seria o auge da arquitetura egípcia. Mais do que uma construção, Saqqara foi a primeira expressão monumental do desejo de eternidade que guiou a civilização egípcia por milênios. Capítulo 3. Quéops e a Grande Pirâmide, o desafio monumental. O próximo grande salto na construção das pirâmides aconteceu sob o reinado de Quéops, também conhecido como Khufu, o faraó que ordenou a construção da maior pirâmide do Egito.
Localizada en Gizé, a Grande Pirámide é a máis antiga das 7 maravilhas do mundo antigo e a única que aínda existe. Esa estrutura monumental é o ápice de uma era de avancos arquitetónicos, engenhosidade e profundo simbolismo espiritual. Keops quería algo que superase tudo o que já había sido feito. Ele soneia como monumento que fosse eterno, o verdadeiro templo para sua alma e para sua passagem ao além. A Grande Pirámide levou cerca de 20 anos para ser concluída, utilizando uma forca de trabalho que, segundo estimativas, variava entre 20.000 e 30.000 homens. Cada dos 2,3 milhões de blocos de pedra que compõem a pirâmide pesa entre 2,5 e 80 toneladas, e ha precisado com que esses blocos foram cortados, transportados e encaixados desafia a lógica moderna. Erguida a uma altura original de 146 metros, a Grande Pirámide foi a estrutura máis alta do mundo por máis de 3.800 anos, até ser superada pela Catedral de Lincoln, na Inglaterra, no século XIV. Curiosidade estrutural. A base da Grande Pirámide cobre uma área de aproximadamente 53.000 metros quadrados, e cada lado da base é alinhado com ponto cardeal, com desvio de menos de 0,05 graus. Ese nível de precisão é tão notável que muitos especialistas ainda questionam como os egípcios antigos conseguiam alinhar estruturas com tamanha exatidão, sem o uso de tecnologias modernas. Para construir uma estrutura dessa magnitude, os egípcios empregaram técnicas engenhosas e recursos naturais que tinham a disposição. A teoria mais aceita é que utilizaram rampas de areia e tijolos para mover os blocos, mas há debate sobre como essas rampas foram organizadas. Alguns acreditam que rampas espirais foram construídas ao redor da pirâmide, enquanto outros defendem que rampas retas foram utilizadas e desmontadas gradualmente. Teoria das rampas e da alavancagem. Para mover blocos tão pesados, os trabalhadores egípcios usavam trenos e alavancas rudimentares. Recentemente, arqueólogos encontraram evidências de que eles molavam a areia para reduzir o atrito, tornando mais fácil deslizar os blocos até os pontos de construção. Isso demonstra o entendimento intuitivo da física e o domínio prático de técnicas que ainda nos impressionam. No interior da Grande Pirámide, existem 3 câmaras principais. A Câmara do Rei, a Câmara da Rainha e uma câmara subterrânea, além de corredores e passagens complexas. A Câmara do Rei, onde se acredita que o sarcófago de Keops estava localizado, é uma maravilha por si só. A estrutura interna da câmara, feita de blocos de granito transportados de Assuá, a máis de 800 km de distancia, demonstra o comprometimento com a grandeza e a longevidade. Curiosidades sobre o granito da Câmara do Rei. Os blocos de granito usados na Câmara do Rei pesam até 80 toneladas cada. Transportá-los desde Assuá até Gizé exigiu uma logística impressionante para a época. Acredita-se que foram trazidos pelo rio Nilo em embarcacoes e depois puxados em rampas e trenos, demonstrando a importância que era dada à escola e à qualidade dos materiais. Teoria sobre o propósito da Grande Pirámide. A funcao da Grande Pirámide ainda gera debates. Embora seja amplamente aceita como o túmulo, não foram encontrados restos mortais de Keops nela. Alguns estudiosos acreditam que a pirâmide servia também como o centro espiritual ou até mesmo o observatório astronômico. A posicao das pirâmides de Gizé embrelacao as estrelas, em especial a constelacao de Orion, sugere uma ligacao simbólica como Deus Osiris e como a vida após a morte. Teoria alternativa. Algumas teorias, mais especulativas, sugerem que a pirâmide poderia ser uma espécie de bateria energética. Pesquisadores que exploraram a pirâmide notaram que ela possui câmaras vacías e passagens que, teoricamente, poderiam criar uma ressonância de energia. Embora essa teoria não tenha respaldo científico, ela levanta a possibilidade de que a estrutura possa ter tido um propósito adicional além de servir como túmulo. Lenda do destino dos trabalhadores. Segundo algumas histórias antigas, os trabalhadores que ajudaram a construir a pirâmide acreditavam que sua dedicação LHS garantiria o lugar especial na eternidade. Eles consideravam a obra como o caminho para que eles também fossem abençoados pelos deuses e pelo próprio faraó. Essa crenca na redenção espiritual pelo trabalho foi tão forte que, ao lado da pirâmide, foram encontradas tumbas de trabalhadores que, após a morte, tiveram a honra de serem sepultados próximos ao rei que ajudaram a honrar. Conclusão do capítulo 3. A construção da Grande Pirámide de Keops representa dos maiores feitos arquitetônicos da humanidade. Erguida com precisão, engenhosidade e dedicação, a pirâmide não é apenas o monumento funerário, mas o enigma duradouro que continua a fascinar e inspirar estudiosos e visitantes ao longo dos séculos. Keops e seus construtores deixaram o legado que sobrevive como o símbolo de poder, misticismo e capacidade humana. Capítulo 4.
Os trabalhadores do faraó, heróis anónimos, e a verdade por trás da construcao. Por séculos, as pirámides foram envoltas no mito de que teriam sido construídas por escravos, obrigados a trabalhar sob o sol escaldante do deserto, forcados pela autoridade dos faraós. No entanto, escavacoes arqueológicas recentes revelaram uma verdade muito diferente e surpreendente. Essas gigantescas estruturas foram construídas por trabalhadores livres, cidadãos que dedicaram sua vida a essa tarefa grandiosa e, ao fazê-lo, ganaram seu próprio lugar na história do Egito Antigo. Esses trabalhadores viviam em vilarejos construídos especialmente para eles, próximos ao local das pirâmides, onde recebiam alimento, abrigo e cuidados médicos. Os arqueólogos encontraram ossos de trabalhadores com saínas de fraturas que haviam sido cuidadosamente tratadas, indicando que eles eram valorizados e que o esforço físico que desempenhavam era reconhecido e recompensado. Ao contrário do que muitos imaginam, esses homens e mulheres eram respeitados, e seu trabalho era visto como sagrado. Curiosidades sobre os vilarejos de trabalhadores. As escavacoes perto de Gizé revelaram grandes complexos residenciais com padarias, cervejarias e até hospitais improvisados para atender as necessidades dos trabalhadores. Esses achados mostram que os trabalhadores viviam em boas condições, recebiam alimentos e eram cuidados de forma a garantir sua saúde para continuar em o trabalho. A dedicação desses trabalhadores ia muito além do mero trabalho bracal. Eles viam sua tarefa como uma missão espiritual. A construcao das pirâmides era uma forma de honrar o faraó, que eles acreditavam ser o Deus vivo, o intermediário entre o mundo dos homens e o dos deuses. Muitos desses trabalhadores, provavelmente agricultores, vinham de vilas distantes e se voluntariavam para trabalhar nas pirâmides durante períodos de seca, quando o Nilo baixava e a agricultura ficava temporariamente suspensa. Para eles, erguer o túmulo do faraó não era apenas o emprego, mas uma oportunidade de garantir a proteção e benção divina para si e suas famílias. Lenda dos amigos de Quéops. Os trabalhadores de cada grupo tinham nomes e eram organizados em equipes. Inscrições encontradas em pedras da Grande Pirâmide mencionam grupos como os amigos de Quéops ou os bebedores de cerveja de Quéops. Esses nomes reforçam a ideia de que havia um forte espírito de equipe e orgulho entre eles, e que os trabalhadores viam seu papel na construcao como uma tarefa coletiva, até competitiva, buscando sempre fazer o melhor para que sua equipe se destacasse. Além do orgulho, havia uma dimensão espiritual para esses trabalhadores. Muitos acreditavam que, ao ajudar o faraó a entrar no além, eles próprios garantiriam o lugar ao seu lado na eternidade. Esse senso de transcendência deu origem a rituais e oracoes. Antes de colocar as pedras finais da pirâmide, os trabalhadores entoavam cânticos de proteção, desejando que o espírito do faraó encontrasse a paz e que sua obra fosse eternamente preservada. Essas oracoes e cânticos são o reflexo da devoção e do respeito que os trabalhadores nutriam pelo faraó e por seu destino no mundo espiritual. Curiosidades sobre o alimento e a cerveja dos trabalhadores. Os trabalhadores das pirâmides recebiam alimentos que incluíam pão, carne, legumes e, claro, muita cerveja. Naquela época, a cerveja era uma bebida nutritiva e segura, especialmente em comparação com a água, que poderia ser contaminada. Calcula-se que os trabalhadores bebiam vários litros de cerveja por dia, o que fornecia energia e mantinha a hidratação em meio ao trabalho árduo. Teorías sobre o trabalho voluntário e a organização social. Alguns estudiosos sugerem que a construcao das pirâmides pode ter sido uma maneira de unir o povo egípcio em um projeto comum, reforçando a lealdade ao faraó e criando uma identidade nacional. Esse trabalho voluntário, como envolvimento de diferentes vilarejos, criava o senso de pertencimento e ajudava a fortalecer a conexão entre o faraó e o povo. A pirâmide, portanto, era muito mais do que uma obra física, era uma expressão da lealdade e da fé dos egípcios em sua liderança divina. A vida no vilarejo de trabalhadores. Cada grupo de trabalhadores era liderado por um chefe que coordenava suas atividades e lidava com a logística. Havia um cronograma rigoroso de trabalho, mas também havia tempo para descanso e socialização. Durante as noites, os trabalhadores se reuniam em torno de fogueiras, onde contavam histórias e rezavam pela proteção do faraó e de sua própria jornada no além. Essas pequenas celebrações noturnas são descritas por alguns arqueólogos como momentos de união e renovação de forcas, em que os trabalhadores se sentiam parte de algo muito maior do que eles próprios. Conclusão do capítulo 4. A construcao das pirâmides não foi o esforço imposto a escravos, mas sim uma tarefa sagrada realizada por heróis anônimos, pessoas comuns que se viam como agentes de um propósito divino. Esses trabalhadores, que muitos pensam serem simples operários, desempenharam um papel essencial na criação de um dos maiores legados da história humana. Ao dedicarem suas vidas a essa obra,
eles se tornaran parte da eternidade que ajudaram a construir. Capítulo 5. As técnicas e mistérios de engenharia das pirâmides. Ao admirarmos as pirâmides de Gizé hoje, é difícil imaginar que uma civilização sem guindastes, máquinas modernas ou cálculos precisos pudesse criar algo tal que láse-le duradouro. A construção das pirâmides envolveu o nível de engenhosidade e organização que até hoje desafia cientistas e arqueólogos. Como os egipcios conseguirán cortar, transportar e posicionar blocos de pedra com tanto rigor e precisão? Essas perguntas abrirán camino para inúmeras teorías e fascinantes descobertas arqueológicas. As pirâmides são compostas por blocos de pedra calcária, granito e outras pedras pesadas, que foram cortados e talados com precisão, usando ferramentas de cobre e martelos de pedra. O corte desses blocos, alguns com até 80 toneladas, foi o desafio em si, e a extracao exigiu o trabalho de artesanos especializados, que passavam dias, às vezes semanas, preparando o único bloco. Ainda mais surpreendente é o transporte dessas pedras, algumas delas trazidas de pedreiras a mais de 800 km de distância, como o granito das câmaras do rei e da rainha. Curiosidades sobre o transporte dos blocos. A pedra de granito usada na Câmara do Rei da Grande Pirâmide, por exemplo, foi retirada de Asua, localizada a centenas de quilómetros ao sul de Gizé. Para transportar esses blocos pesados, os egipcios usavam embarcacoes no rio Nilo, em um processo longo e complexo. Eles navegavam até Gizé, onde os blocos eram descarregados e transportados por trenos até o local da construção. Esse trajeto exigia uma coordenação logística impressionante e uma capacidade de planejamento avançada para a época. Para mover os blocos no terreno arenoso, os egipcios usavam trenos de madeira e uma técnica engenhosa. Eles molavam a areia à frente do treno para reduzir o atrito, permitindo que as pedras deslizassem com mais facilidade. Recentemente, arqueólogos encontraram registros mostrando que, ao molar a areia, os egipcios conseguiam mover blocos pesados com metade do esforço necessário em areia seca. Essa descoberta demonstra o conhecimento intuitivo que eles tinham dos princípios físicos, mesmo sem estudos formais. Teoria das rampas de construção. Uma das teorias mais aceitas sobre a construção das pirâmides envolve o uso de rampas. Mas, como essas rampas eram organizadas? Existem diferentes hipóteses. Algumas sugerem que os egipcios usavam rampas retas que subiam em um ângulo inclinado, enquanto outras acreditam que rampas espirais envolviam a pirâmide. Rampas internas também são uma possibilidade. Cada uma dessas teorias tem pontos fortes e limitacoes, mas a ideia de que uma série de rampas permitia o transporte dos blocos em diferentes estágios é amplamente aceita. As rampas de construção, no entanto, teriam exigido ajustes contínuos conforme a altura da pirâmide aumentava. Por isso, os trabalhadores tinham que desmontar e reconstruir as rampas regularmente, aumentando o nível de organização e habilidade necessária para completar o projeto. Estima-se que, a medida que a construção avançava, cada bloco podia levar de 2 a 3 semanas para ser posicionado corretamente. Curiosidades sobre a precisão dos ângulos. A precisão com que as pirâmides foram alinhadas aos pontos cardeais é impressionante. A Grande Pirâmide, por exemplo, tem uma margem de erro de menos de 0,05 graus em relação ao norte verdadeiro. Isso levanta a pergunta: como os egipcios conseguirão alcançar tal alinhamento? Alguns estudiosos acreditam que eles usaram a posição das estrelas, em especial a estrela polar e constelacoes como Orion, para guiar o alinhamento. Ao observar essas estrelas em diferentes épocas do ano, os egipcios conseguiam ajustar as fundacoes da pirâmide com precisão surpreendente. Teoria do alinhamento estelar. A relação das pirâmides com as estrelas é um dos temas mais intrigantes da arqueologia egípcia. Algumas teorias sugerem que a orientação das pirâmides foi inspirada nas estrelas da constelação de Orion, que representava o deus Osiris, símbolo de renascimento e da vida após a morte. Acredita-se que os egipcios viam a pirâmide como um portal para a eternidade e o alinhamento com as estrelas ajudaria o faraó a se unir ao cosmos. Mitos e teorias alternativas sobre a construção das pirâmides. Ao longo dos anos, várias teorias inusitadas surgiram para tentar explicar a construção das pirâmides. Uma dessas teorias propõe que os egipcios conheciam uma substância química que amolece as pedras, permitindo que fossem moldadas e encaixadas com precisão. Embora essa teoria não tenha evidências científicas concretas, ela desperta curiosidade e inspira muitos a questionarem até onde ia o conhecimento egípcio. Outras teorias mais recentes sugerem que as pedras calcárias foram feitas como uma espécie de cimento primitivo, usando uma mistura de minerais e água para formar blocos moldáveis que depois endureciam ao sol. Essa hipótese, conhecida como teoria do cimento, divide os arqueólogos e historiadores.
Embora nao seja amplamente aceita, ela levanta a posibilidade de que os egipcios tivesen entendimento avancado de materiais. Curiosidades sobre o controle da qualidade. Cada bloco de pedra foi posicionado como uma precisao tal que, mesmo hoxe, é difícil passar uma lamina entre alguns blocos da Grande Pirâmide. Acredita-se que os egipcios tinham supervisores especializados, que inspecionavam a colocacao de cada pedra, garantindo que estivesen perfeitamente alinhadas. Esa obsesao como precisao demonstra o quanto eles valorizavam o projeto e acreditavam que a perfeicao era esencial para garantir a eternidade do faraó. Conclusao do capítulo 5. A construcao das pirâmides permanece dos maiores feitos de engenharia da história humana. Com técnicas inovadoras, uso estratégico dos recursos naturais e entendimento intuitivo de física e geometría, os egipcios ergueram estruturas que resistiram ao tempo e inspiraram Heracoes. Mesmo sem ferramentas modernas, eles mostraram uma capacidade notável de organizacao, planejamento e precisao, criando monumentos que continuam a fascinar e a desafiar nossa compreensao. Capítulo 6. Alinamento como as estrelas se conecta ao espiritual, as pirâmides como portais para o além. As pirâmides não são apenas monumentos de pedra. Para os antigos egipcios, elas eram portais sagrados que permitiam a passagem do faraó para a vida eterna. A crenca na vida após a morte, profundamente enraizada na cultura egípcia, influenciou cada detalhe da construcao das pirâmides. Desde o alinamento como as estrelas até a simbologia de cada elemento, as pirâmides foram projetadas para conectar o faraó como mundo dos deuses, garantindo que ele pudesse governar ao lado deles no além. Os antigos egipcios acreditavam que, ao moure, o faraó se uniria ao deus Osiris, o deus do renascimento e do submundo. Para facilitar essa transição, as pirâmides foram orientadas de forma a se alinhar com constelacoes específicas, principalmente Orion e Sirius. Esas constelacoes tinham significado espiritual poderoso. Orion representava a Osiris, enquanto Sirius era associada a Isis, deusa da fertilidade e esposa de Osiris. Essa associação cósmica permitia que o faraó, ao moure, pudesse ascender ao céu e se unir a essas divindades. Curiosidades sobre o alinhamento com Orion. As 3 pirâmides de Gizé foram construídas de modo a refletir o posicionamento das 3 estrelas do cinturão de Orion. Esse alinhamento foi tão preciso que, mesmo milhares de anos depois, a disposição das pirâmides ainda se assemelha à constelacao de Orion. A crenca era de que, ao se alinhar com essas estrelas, o faraó garantiria sua ascensão ao cosmos e o renascimento no além. Teoria das câmaras e passagens espirituais. A arquitetura interna das pirâmides também reflete essa preocupação com a vida após a morte. As passagens e câmaras foram projetadas de maneira a simbolizar a jornada do faraó a través do submundo até alcançar o céu. A Grande Pirâmide, por exemplo, possui complexo sistema de passagens que leva a Câmara do Rei, espaço sagrado onde o corpo do faraó seria colocado para sua jornada eterna. Algumas passagens foram alinhadas como a posicao das estrelas, indicando que os egipcios viam esses túneis como caminhos que conectavam o túmulo com o cosmos. Curiosidades sobre as passagens celestes. Estudos mostram que algumas passagens da pirâmide apontam diretamente para as estrelas de Orion e Sirius. Essa orientação reforça a ideia de que as passagens foram projetadas para funcionar como janelas celestiais, permitindo que o espírito do faraó ascendesse para as estrelas ao lado de Osiris. A pirâmide, então, funcionava não apenas como túmulo, mas como verdadeiro mapa espiritual para o pós-vida. Para os egipcios, o faraó não era apenas o rei, mas o ser divino, o intermediário entre o mundo dos homens e o dos deuses. Eles acreditavam que, ao construir uma pirâmide perfeita, estavam contribuindo para a ascensão do faraó e assegurando que ele continuaria a proteger o Egito mesmo após sua morte. O alinhamento da pirâmide, sua simetria e cada detalhe arquitetônico eram vistos como uma garantia de que o faraó alcançaria o além e guiaria o seu povo em espírito. Lenda espiritual do equinócio. Uma lenda conta que, durante o equinócio, o espírito do faraó ascende em direção às estrelas de Orion e se une aos deuses. Neste dia, a pirâmide é iluminada de maneira especial pelos primeiros raios do sol, como seu próprio monumento emanasse luz. Essa crenca na luz da ascensão fez com que o equinócio fosse o evento celebrado, e muitos acreditavam que esse era o momento de maior conexão entre o mundo terreno e o espiritual. Além da estrutura em si, os egipcios usavam uma rica simbologia nas inscrições e decoracao das câmaras funerárias, que ajudavam a guiar o faraó em sua jornada. Nos textos das pirâmides, escritos em hieróglifos nas paredes das câmaras, eram registrados encantamentos, oráculos e instrucões para o faraó atravessar o submundo com sucesso e garantir a vida eterna.
Esses textos são considerados as escrituras mais antigas sobre a vida após a morte, e fornecem um vislumbre do que os egípcios acreditavam ser o destino do faraó e as etapas que ele precisaria enfrentar. Curiosidades sobre os textos das pirâmides. Os textos das pirâmides são uma colecção de encantamentos e instruções para guiar o faraó pelo submundo. Eles detalham as provações que o faraó encontraria, como enfrentar serpentes e outras criaturas míticas, e instruções para obter a ajuda dos deuses. Esses textos não eram escritos para qualquer homem, eram reservados exclusivamente para o faraó, reforçando a ideia de que o túmulo dele era sagrado e que sua jornada era única. Teoria espiritual. Alguns estudiosos modernos acreditam que a arquitetura das pirâmides era uma tentativa de imitar o cosmos e de criar um ambiente que facilitasse a elevação espiritual. De acordo com essa teoria, as pirâmides funcionariam como uma espécie de máquina espiritual, onde a energia e a forma arquitetônica ajudariam o espírito do faraó a se libertar do mundo material e se unir aos deuses. Essa teoria, embora especulativa, reforça o mistério sobre o verdadeiro propósito das pirâmides. Conclusão do capítulo 6. As pirâmides foram construídas como um propósito que ia além do físico. Elas eram vistas como pontes entre o mundo humano e o divino, monumentos que não apenas guardavam os corpos dos faraós, mas também protegiam e guiavam suas almas na jornada para a eternidade. Cada pedra, cada ângulo e cada detalhe eram pensados para criar um portal espiritual, simbolizando a ligação do faraó com os deuses e a esperança de que ele continuaria a proteger seu povo do além. Capítulo 7. As câmaras ocultas e descobertas de passagens secretas nas pirâmides. Desde que as pirâmides de Gizé foram construídas, elas têm sido cercadas por rumores de câmaras ocultas e passagens misteriosas. Para os antigos egípcios, o túmulo do faraó era sagrado e deveria ser preservado de profanações. Por essa razão, as pirâmides foram projetadas com passagens secretas, câmaras escondidas e até mecanismos de segurança, todos criados como intuito de proteger o corpo e os pertences do faraó. A ideia de que esses túmulos abrigariam tesouros incalculáveis alimentou o fascínio de exploradores ao longo dos séculos. A Grande Pirâmide de Quéops, em particular, é conhecida por sua complexa rede de passagens e câmaras internas. O sistema de câmaras principais inclui a Câmara do Rei, a Câmara da Rainha e uma câmara subterrânea inacabada, além dos corredores que conectam esses espaços. Mas o que intriga os pesquisadores é a existência de outras passagens e câmaras menores, algumas ainda inacessíveis. Muitos acreditam que essas câmaras ocultas poderiam conter objetos sagrados, documentos e até informações sobre os métodos de construção da pirâmide, que até hoje são um enigma. Curiosidades sobre as passagens ocultas. Recentemente, cientistas utilizaram a tecnologia demografia, uma técnica que usa partículas subatômicas para detectar cavidades para analisar a Grande Pirâmide. Em 2017, essa tecnologia revelou uma grande cavidade desconhecida, localizada acima da Grande Galeria, uma descoberta que reacende o interesse mundial sobre os mistérios da pirâmide. Essa câmara, que permanece inacessível, ainda não foi explorada, e seu propósito é um mistério que gera diversas especulações. Alguns pesquisadores acreditam que essa câmara veicia pode ser uma tentativa dos antigos egípcios de reduzir o peso das estruturas superiores da pirâmide e preservar a estabilidade da construção. Outros teorizam que essa cavidade poderia abrigar algum tipo de artefato ou relíquia importante, deixado pelo próprio faraó Quéops ou por sacerdotes encarregados de proteger seu legado. A Câmara do Rei e as câmaras de descarga. A estrutura interna da Câmara do Rei é uma das áreas mais fascinantes da Grande Pirâmide. Ela é construída com blocos de granito pesados, trazidos de Assuá, e está localizada no centro da pirâmide. Acima dela, existem câmaras conhecidas como câmaras de descarga que ajudam a aliviar a pressão das pedras superiores. Essas câmaras foram fechadas desde a construção da pirâmide e só foram redescobertas no século XIX. Sua existência demonstra o avançado conhecimento de engenharia dos antigos egípcios, que criaram mecanismos de suporte para proteger a câmara funerária principal. Curiosidades sobre o sarcófago da Câmara do Rei. Na Câmara do Rei, há um sarcófago de granito, aparentemente construído no local, pois é grande demais para ter sido inserido através das passagens. Esse sarcófago foi projetado para guardar o corpo de Quéops, mas, quando foi encontrado, estava vazio. Isso gerou várias teorias sobre o que teria acontecido com os restos do faraó e deu início ao mistério de um suposto saque antigo, ou ainda de uma remoção sagrada pelos próprios egípcios. Teoria das câmaras secretas como cofres espirituais. Alguns estudiosos acreditam que as câmaras ocultas da pirâmide poderiam ser cofres espirituais, onde itens rituais e textos sagrados serão guardados para ajudar o faraó em sua jornada para o além.
Eles imaginam que esas cámaras contêm artefatos mágicos ou amuletos destinados a proteger o espírito do faraó e a reforcar seu poder no além. Esa teoría sugiere que as cámaras foram lacradas propositalmente para impedir que qualquer acessasse esses itens, preservando seu poder espiritual. A lenda da Maldicao dos profanadores. Há uma antiga lenda que fala de uma Maldicao destinada a proteger o repouso eterno dos faraós. Segundo essa crenca, qualquer pessoa que invadisse ou perturbasse as câmaras sagradas sofreria uma série de infortúnios. Essa lenda da Maldicao tornou-se famosa principalmente após a descoberta da tumba de Tutankhamon, onde muitos dos exploradores relataram mortes misteriosas após a abertura do túmulo. Embora Tutankhamon não tenha sido sepultado em uma pirâmide, a ideia de uma Maldicao foi associada também às pirâmides e alimenta o fascínio por esses monumentos até hoje. Explorações modernas e tecnologia de robos. Nos últimos anos, exploradores modernos utilizaram robos para acessar áreas de difícil acesso dentro da Grande Pirâmide. Em 2002, pequeno robo equipado com câmeras foi inserido em uma passagem estreita na Câmara da Rainha, onde encontrou uma porta de pedra com marcas de cobre. Após perfurar a porta, o robo descobriu outra porta atrás, mas até hoje não se sabe o que está além dela. Essa passagem selada reforca o mistério sobre o que pode estar escondido nas profundezas da pirâmide. Teoria do livro de Keops. Uma teoria intrigante sugere que as pirâmides poderiam conter textos secretos ou documentos que explicariam os segredos do conhecimento egípcio, incluindo técnicas de construção e rituais de mumificação. Alguns teóricos acreditam que o próprio faraó teria ordenado a criação de livro sagrado, o livro de Keops, contendo todos os segredos da construção das pirâmides. Embora essa teoria não tenha sido provada, ela fascina aqueles que acreditam que ainda há muito a ser descoberto nas câmaras escondidas. Conclusão do capítulo 7. As câmaras ocultas e passagens misteriosas das pirâmides são lembrete de que ainda há muito a aprender sobre essas estruturas milenares. Com cada nova descoberta, surgem novas questões e teorias, revelando que os segredos das pirâmides ainda desafiam nossa compreensão. As passagens não são apenas corredores de pedra, são testemunhos de uma civilização que buscava proteger seu legado espiritual e físico. Esses túmulos monumentais, com seus mistérios ocultos, continuam a fascinar e a inspirar a busca pelo conhecimento sobre o Antigo Egito. Capítulo 8. Exploradores modernos e novas descobertas tecnológicas nas pirâmides. Desde o século XIX, as pirâmides de Gizé atraem exploradores, arqueólogos e cientistas de todo o mundo, ansiosos para desvendar seus segredos. Como avanço da tecnologia, as técnicas de exploração das pirâmides evoluíram dramaticamente, permitindo descobertas impressionantes e levantando novas perguntas sobre essas construções milenares. De robos a drones, de varreduras térmicas a partículas subatômicas, as ferramentas modernas abriram uma janela inédita para explorar as profundezas das pirâmides e nos aproximar de seus mistérios ainda não resolvidos. No início das expedições modernas, por volta do século XIX, arqueólogos como Howard Bisse e Flinders Petrie foram pioneiros na escavação das pirâmides, revelando novas passagens e câmaras e documentando detalhadamente o layout das estruturas. Petrie, por exemplo, foi dos primeiros a fazer medições precisas da Grande Pirâmide, descobrindo que as pedras estavam alinhadas com extrema precisão. Esses primeiros exploradores desbravaram território quase desconhecido, mas, sem tecnologia moderna, muitos segredos permaneciam inacessíveis. Curiosidades sobre as descobertas de Petrie. Flinders Petrie ficou tão fascinado com a precisão das pirâmides que passou anos medindo e estudando cada detalhe das construções. Ele descobriu que a base da Grande Pirâmide era quase perfeitamente quadrada, com uma diferença de apenas alguns centímetros entre os lados. Essas medições demonstraram o incrível nível de habilidade e precisão dos antigos egípcios, aumentando o fascínio sobre como eles teriam conseguido tal exatidão. Com o passar dos anos, tecnologias mais avançadas foram sendo aplicadas à arqueologia, permitindo o acesso mais profundo e seguro aos espaços internos das pirâmides. Nos anos 2000, robos pequenos e equipados com câmeras e sensores começaram a ser usados para investigar passagens estreitas, como aquelas encontradas na Câmara da Rainha na Grande Pirâmide. Em uma dessas expedições, o robo revelou a existência de uma porta selada com marcas de cobre, aumentando as especulações sobre o que poderia estar escondido atrás dela. Exploração com robos e drones. A introdução de robos na arqueologia permitiu que passagens e câmaras quase inacessíveis fossem finalmente exploradas. O dos robos mais notáveis foi o Djedi, nomeado em homenagem ao antigo mágico egípcio. Em 2011, Djedi conseguiu atravessar uma pequena passagem na Câmara da Rainha, onde encontrou uma porta de pedra selada. Após perfurar a porta, revelou uma segunda porta, ainda mais misteriosa.
Esa descoberta indicaba que os egipcios posuían un nivel de complexidade arquitectónica que ainda não compreendemos totalmente, pois esas pasagens parecem ter sido projetadas para proteger algo de grande importancia. Curiosidades sobre o projeto Scan Pyramids. En 2015, o projeto Scan Pyramids foi lancado como objetivo de mapear o interior das pirámides usando tecnologías de ponta. Os cientistas usaram barreduras térmicas, radares de penetracao no solo o máis inovador, muografía, uma técnica que usa partículas subatómicas chamadas muons para detectar cavidades internas. Foi esa técnica que revelou a existencia de uma cavidade másica acima da Grande Galería, na Grande Pirámide, descoberta que continua a intrigar pesquisadores sobre seu propósito e conteúdo. Muografía é a descoberta da grande cavidade. A muografía detecta mudancas na densidade das pedras e permite que cientistas vejam espacos vacíos sem precisar abrir as pirâmides. En 2017, a aplicação da muografía na Grande Pirámide revelou uma enorme cavidade acima da Grande Galería, com máis de 30 metros de comprimento. Esa cavidade permanece inacessível e seu propósito ainda é um misterio. Alguns especialistas acreditam que ela poderia ser uma câmara secreta, talvez destinada a guardar relíquias sagradas ou, ainda, uma estrutura de alívio para reduzir a pressão das pedras superiores. Teoria sobre a grande cavidade. A descoberta dessa câmara desconhecida trouxe uma nova onda de teorias e especulações. Alguns estudiosos sugerem que essa cavidade poderia ser uma câmara de preparacao, onde o corpo do faraó passaria por rituais finais antes de ser levado à câmara do rei. Outros acreditam que poderia ser uma câmara de segurança, usada para despistar invasores e manter os verdadeiros tesouros escondidos em outras partes da pirâmide. Ainda não se sabe ao certo, e a dificuldade de acesso torna a exploração extremamente desafiadora. Avancos na arqueologia com barreduras térmicas. Além da muografía, as barreduras térmicas também têm ajudado a encontrar câmaras e passagens ocultas nas pirâmides. Em 2016, uma análise térmica na Grande Pirâmide mostrou uma anomalia térmica incomum na base, o que indica a presença de uma passagem ou câmara oculta. Essa descoberta alimentou a ideia de que a pirâmide ainda possui áreas desconhecidas, escondidas sob camadas de pedra. Esse tipo de avanço nos permite mapear e planejar futuras escavações de maneira mais segura e menos invasiva, respeitando a integridade do monumento. Teoria da conexão energética. Algumas teorias alternativas surgiram com base nessas novas descobertas tecnológicas. Há quem acredite que a disposição das câmaras e passagens dentro da pirâmide poderia formar uma espécie de estrutura energética, que canalizaria energias cósmicas. Essa teoria é amplamente especulativa, mas sugere que as pirâmides poderiam ter servido a propósitos mais profundos do que simples tumbas, atuando como receptores ou transmissores de energia espiritual ou cósmica. Conclusão do capítulo 8. As tecnologias modernas de exploração continuam a revelar segredos que estavam enterrados há milênios, mostrando que as pirâmides ainda guardam mistérios indecifráveis. Desde o uso de robos até a muografía, essas ferramentas abrirão novas perspectivas sobre as pirâmides, transformando-as em verdadeiros laboratórios arqueológicos que combinam ciência e história. Cada nova descoberta reforça a ideia de que as pirâmides de Gizé são muito mais do que simples monumentos funerários, elas são portais para uma civilização que deixou um legado enigmático e eterno. Capítulo 9. O legado das pirâmides e seu impacto no mundo moderno. As pirâmides do Egito, especialmente as de Gizé, são muito mais do que construções antigas. Elas são um legado imortal que continua a inspirar, desafiar e fascinar o mundo moderno. O impacto das pirâmides vai muito além do âmbito arqueológico. Sua influência se estende para a arquitetura, a espiritualidade, a ciência e a cultura popular. Mesmo passados mais de 4.500 anos desde sua construção, as pirâmides permanecem como um símbolo duradouro da genialidade humana e da busca pelo transcendente. O simbolismo das pirâmides como marcos de eternidade e poder é evidente. Elas foram construídas para resistir ao tempo e às forcas naturais, e a durabilidade dessas estruturas, sem o uso de argamassa, é testemunho do domínio técnico e da visão de seus construtores. Hoje, a pirâmide é dos ícones mais reconhecidos no mundo e representa, para muitas culturas, o ideal de estabilidade, forca e conexão com o divino. Curiosidades sobre a influência arquitetônica das pirâmides. A forma piramidal influenciou muitos projetos arquitetônicos ao longo dos séculos. De obeliscos a edificios governamentais e até monumentos memorialísticos, como o Louvre em Paris, inspirado pela geometria das pirâmides, o designe desses edificios evoca a grandiosidade e o simbolismo que os egípcios capturaram. Muitos arquitetos veem as pirâmides como um modelo de engenharia e designe eternos, uma mistura perfeita de estética e funcionalidade. Além da arquitetura, as pirâmides de Gizé têm sido uma fonte de fascínio para a cultura popular.
Libros, filmes e programas de televisão exploramos misterios e lendas das pirámides, alimentando o interesse de novas gerações. A imagen das pirámides como símbolos de misterio e aventura está profundamente enraizada na cultura popular, desde filmes como Indiana Jones até documentarios que questionam seus mistérios e teorías sobre seus construtores. O papel das pirámides na ciência e na astronomia. A influencia das pirámides também se estende à ciência. Muitas de suas características, como o alinhamento astronômico, inspiraram estudos em astronomia e geografia. O alinhamento das pirámides como norte verdadeiro e sua relação com as estrelas intrigaram cientistas e astrônomos, levando ao desenvolvimento de estudos sobre a orientação dos monumentos antigos e o conhecimento dos egípcios sobre o cosmos. A precisão de suas construções, mesmo após milhares de anos, levanta questões sobre como eles adquirirão conhecimentos de engenharia e astronomia tão avançados para a época. Curiosidades sobre a hipótese da energia da pirâmide. Nos últimos anos, surgirán teorías sobre a chamada energia das pirámides, sugerindo que a forma piramidal concentra e canaliza algún tipo de energia misteriosa. Experiencias pseudocientíficas argumentan que objetos colocados no interior de pirámides en miniatura, construidas con proporções semelhantes, demonstran efeitos estranos, como preservação de alimentos. Embora não haja evidencias científicas que confirmen esa teoría, ela mostra o fascinio continuo que as pirámides exercem sobre nosa imaginação e o desejo de entender algo que transcende o físico. O turismo e o patrimonio cultural. As pirámides são hoje dos destinos turísticos mais visitados do mundo, atraindo milhões de visitantes todos os anos. Ese fluxo de turismo gera recursos vitais para a economia egipcia e também leva a desafios quanto a conservação das estruturas. Organizações e o governo egipcio estão empenados em preservar o patrimônio das pirâmides para as futuras gerações, desenvolvendo métodos modernos para proteger e manter essas construções. Lenda moderna. A maldição do faraó no imaginário popular. A ideia da maldição associada aos túmulos dos faraós continua a cativar a imaginação moderna. Embora seja amplamente o mito, a ideia de que qualquer pessoa que perturbe o descanso dos faraós enfrentará uma maldição fatal tem lugar duradouro na cultura popular. Ese mito de proteção sobrenatural criou uma atmosfera de respeito e misterio ao redor das pirámides, que se mantém envoltas em aura de sacralidade. Reflexão sobre o legado das pirámides. Em sentido mais profundo, as pirámides representam uma ligação entre passado, presente e futuro. Elas nos mostram que a humanidade é capaz de realizar com dedicação, conhecimento e fé. Mais do que pedras, as pirámides simbolizam o desejo humano de transcender o tempo e tocar o eterno. Suas bases estão fincadas no solo egipcio, mas suas formas parecem apontar para o céu, como se tivessem sido erguidas para nos lembrar de que, mesmo com limitações, o espírito humano é capaz de feitos grandiosos. Conclusão do capítulo 9. As pirâmides do Egito permanecem como símbolo imortal da ambição, da espiritualidade e da ingenuidade humanas. Elas são testemunhos de uma civilização que entendia o poder do legado e que acreditava que a vida podia continuar para além da morte. Em cada pedra, em cada ângulo e em cada passagem, as pirâmides de Gizé são convite para explorar, aprender e sonar. Elas nos lembram de que, enquanto buscamos entender o passado, também estamos construindo o caminho para o futuro, inspirados pela grandeza e pelo misterio dessas maravilhas eternas. Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos.